Bem, passaram finalmente as festas de final de ano, que geralmente é aquele momento onde familiares, os amigos se reúnem todos e aí tem um monte de comida, né? É peru, é chester e para sobremesa geralmente também rola o tal do pavê. E historicamente, há vários séculos, os nossos tios fazem aquela pergunta. E agora cabe a você escolher. Afinal de contas, o pavê é para ver ou para comer? Vamos lá, escolhe, eu tô esperando você escolher. Vamos lá. Pode selecionar aqui. Vai ficar no pavê mesmo? Então vocês decidiram, é pavê. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Ano novo 2019, ó, vamos engatar, vamos com gás. O Refúgio Cult vem com muitas novidades aí para esse ano, inclusive vários quadros que eu tenho pensado a respeito para lançar aí no decorrer desse novo ano. E muita gente me pediu para falar sobre o Black Mirror Bandersnatch, que é um filme que foi lançado aí de surpresa pela Netflix, né? Não tinha se ouvido muito falar sobre o que a gente ia ter de Black Mirror esse ano. Eles esperaram e só alguns dias antes do lançamento do Bandersnatch, que foi no dia 28 de dezembro de 2018, a Netflix revelou que ao invés da quinta temporada, eles lançariam um filme que seria um filme interativo. Aí a cabeça de todo mundo começou a explodir. Como assim? Um filme interativo? A gente vai escolher, né, o que o personagem vai fazer durante a trama e vai ser revolucionário para os filmes, para o cinema, não sei o que. Calma. Revolucionário também não. Até porque tem se falado muito e comparado com os jogos produzidos pela Quantic Dream, que é uma produtora que já há muitos anos produz jogos com essa temática, em que você tem vários tipos de decisão e uma decisão errada pode inclusive matar um personagem definitivamente no jogo. São jogos bem interessantes, bem cinemáticos. Títulos como Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. Tem muita gente que brinca que esses jogos, na verdade, são filmes em que você simplesmente escolhe o que o personagem vai fazer. Da mesma forma que tem muita gente questionando se Black Mirror Bandersnatch é um jogo ou um filme. E eu acho que tantos jogos dessa Quantic Dream são jogos, sim, porém com uma jogabilidade diferenciada do que a gente conhece, assim como o filme do Black Mirror também é um filme diferenciado. E tinha que ser Black Mirror para fazer um negócio desse, porque afinal de contas é muito Black Mirror. E para você que ainda não assistiu o Bandersnatch, esse vídeo aqui vai ter alguns spoilers, porque eu quero discutir alguns segredos da trama, alguns dos finais, porque é o que tudo indica, tem cerca de 20 finais diferentes. Isso mesmo, quase 20 finais. Além de outros elementos interessantes que cercam o filme. A trama se passa em 1984, inclusive um ponto para o design de produção desse filme que realmente passa essa sensação da gente estar assistindo um filme ambientado na década de 80. Né? O figurino, a tecnologia, a ambientação como um todo. E aqui a gente segue um jovem programador de 19 anos chamado Stephen. E ele está desenvolvendo um jogo chamado Bandersnatch. Esse jogo é baseado em um livro de mesmo nome. Esse livro foi escrito pelo Jerome F. Davis, com a intenção de ser um livro interativo, onde os leitores iriam escolher o caminho dos personagens e as decisões que eles deveriam tomar. Porém, como o próprio personagem do Stephen relembra, na real, Jerome desde o início tinha o objetivo de criar o falso livre-arbítrio, uma forma de crítica com a realidade ou coisa do tipo, que era onde os leitores achavam que tinha a escolha própria, achavam que estava construindo o destino daqueles personagens no livro, mas na verdade tudo aquilo não passava de uma ilusão. O autor, com o passar da trama, ia manipulando as escolhas que os leitores faziam. E exatamente essa missão de Black Mirror Bandersnatch, é criar o falso livre-arbítrio e fazer com que a gente pense
a respeito dele. Tem muita gente indignada na internet. Ah, porque a Netflix está enganando a gente, vocês são bobos achando que vocês têm realmente liberdade em escolher as coisas, quando na verdade o próprio filme, o próprio enredo e os personagens flertam com isso o tempo todo. Como eu disse antes, o filme tem vários e vários finais. Eu passei cerca de mais ou menos ali 2h30 explorando Black Mirror Bandersnatch para ver outros finais. Aí eu voltei, tive que voltar desde o início, aí passava um pouco, fazia outras escolhas diferentes. Eu cheguei em aproximadamente 6 finais, eu vou comentar um pouquinho deles, mas todas essas mensagens, livre-arbítrio, escolhas, as consequências dela, manipulação, estão dentro e fora do filme. E a gente já vê tudo isso logo nos primeiros 20, 30 minutos de projeção. O Stefan vai lá na Tucker Soft tentar vender o jogo dele, e aí você conhece lá o Colin, que já é um programador que já tem essa ideia de que existem várias realidades diferentes, que o tempo é algo extremamente relativo, então já é um personagem bem Black Mirror, que ele tá vivendo aquela realidade, mas com consciência de que muitas outras possibilidades estão por aí. E até que chega no fatídico momento onde o Stefan é proposto para Tucker Soft financiar o jogo dele. Você tem a opção de aceitar ou não. Obviamente, eu acho que 90%, quase 100% dos espectadores, assim como eu, claro que aceitou ali do início, porque o garoto estava empolgado, era isso que ele queria. Porém, se você aceitar, digamos, a escolha errada. E aí já começa a manipulação de que, na verdade, você tinha que ter recusado. Por quê? Se você aceita, o jogo é desenvolvido juntamente com a Tucker Soft e tal, porém com muita influência de outras pessoas. O Stefan já não tem todo aquele poder criativo. O que acontece? O jogo é lançado, mas aí nas avaliações o jogo recebe 0 estrelas. É considerado um verdadeiro fracasso, e aí você tem ali mais ou menos o primeiro final. E aí volta toda a história, negócio meio feitiço no tempo, volta e você passa rapidamente por tudo que tinha acontecido até então. Vale lembrar também que no início a gente tem escolhas que não influenciam no restante da história, isso também é intencional, porque a gente tem uma comparação com a própria vida real. Tem, por exemplo, você vai escolher entre comer um pão com manteiga ou um pastel de manhã. Isso é uma escolha simples que você faz. É a mesma coisa da hora lá que ele vai escolher o cereal ou a música para ele ouvir, e acaba sendo a trilha sonora do filme. Se você recusa para trabalhar em casa sozinho, mesmo assim a Tucker Soft acredita no seu projeto, financia, mas aí o negócio vai ficar bem difícil. Afinal de contas, você vai produzir um jogo sozinho e um período ali, um prazo estipulado por eles. E é aí que o Stefan começa a ficar louco. Na verdade, o rapaz já tinha todos os problemas dele, e a gente começa a explorar o passado desse personagem, do protagonista. Você vê a relação com a mãe dele, que porque ele atrasou lá quando ele tinha cerca de 5 anos procurando um coelhinho, a mãe dele se atrasou, pegou um metrô lá, que acabou se envolvendo em um acidente fatal. A gente também vê a raiz da relação problemática entre o Stefan e o pai dele, que o Stefan culpa o pai por conta do acidente com a mãe. E aí na internet já tem 1 milhão de sites e vídeos com o pessoal explicando como você pode chegar em determinados finais diferentes. Eu não vou fazer isso aqui, senão o vídeo vai ter aí mais 40, 50 minutos. Mas eu vou explorar agora alguns dos finais que eu consegui chegar. We're gonna be a hit factory. Todos os finais é válido lembrar que dá de certa forma ruim pro Stefan. Ele nunca sai vitorioso, alegre, vai viver sua vida maravilhosamente. Não, o coitado ele sofre de certa forma em todas as resoluções. A que eu acho mais, digamos, positiva, se é que a gente pode chamar assim, é a que o jogo, o Bandersnatch, recebe 5 estrelas. Mas para isso, uma das opções ali no meio do caminho é você matar o seu pai, e fazer lá o picadinho e tal. Aí você não é pego instantaneamente. O jogo então é finalizado com calma pelo Stefan, ele consegue fazer exatamente o que ele tinha em mente
e a crítica adora o jogo. O que acontece é que logo depois que o jogo é lançado, eles descobrem o que o Stephen fez e retiram os jogos da prateleira. Inclusive esse é o final em que no futuro a gente vê a filha do Colin, né, que é aquele outro desenvolvedor loiro lá, ela tá tentando fazer um remake, uma nova versão de Bandersnatch, que também é uma cena aí, digamos, quase que pós-crédito bem interessante. Tem o final também de 2,5 estrelas, que o Stephen é pego antes da hora, ele não consegue finalizar direito ali o Bandersnatch, mas mesmo assim a Tuckersoft vai lá, lança o jogo, porém ele tem metade da avaliação e o Stephen acaba ali com a última cena na prisão. Tem aquele final também que eu diria que é um dos poucos finais relativamente positivos para o Stephen, que é aquele que ele morre num acidente de metrô com a mãe. Ele consegue, né, voltar no tempo ali, você precisa escolher a palavra toy para abrir aquele cofre, e aí a gente vê que ele meio que entra naquele espelho, volta, ele pega o coelhinho, então ele não se atrasa e ele acaba indo com a mãe dele, mas de qualquer forma ele não consegue salvar a mãe. Para você ver que é mais uma mensagem aí do filme falando que tem certas coisas que, apesar de você influenciar, o destino vai ser o mesmo. Basicamente é isso. E eles pegam o mesmo metrô lá de 8h45, se eu não me engano, e os dois morrem. Aí passa para o futuro lá em 84, onde o Stephen tá na sessão com a terapeuta e ele acaba morrendo. E aí a gente vai para um final interessante, bem louco, também acaba o filme de maneira rápida, com cerca de 1 hora de duração só, que é quando o Stephen começa a quebrar a quarta parede, ou seja, ele começa a conversar com a gente que está controlando ele ali supostamente. E aí, de certa forma, a gente pode analisar que a gente também faz parte daquele filme. De certa forma, a gente até é personagem porque a gente está conversando ali com o Stephen. E ele pergunta, né, quem é você? O que você está fazendo? Não sei o que. Aí a gente tem a opção de escolher a Netflix, avisando para ele que a gente é a Netflix. Quando a gente escolhe, a gente tem um dos finais que eu achei mais divertidos, que ele vai para terapeuta, e aí a terapeuta pergunta para ele o que está acontecendo, ele menciona a Netflix, aí ela fala, mas se isso é uma história manipulada, por que não pode ser mais interessante? Aí você tem a opção entre lutar contra a terapeuta ou pular a janela. Se você lutar com a terapeuta, o final vai ser ali uma briga entre os dois, depois entra o pai na sala, os dois lutam também. Destaque para a câmera na mão, que é uma alusão a esses filmes de ação mais recentes, aí que a câmera fica tremida, porém aí o Stephen ele é contido no final e só passa ele surtando e acaba. E o outro final é quando ele pula a janela e ele descobre que ele tá ali no set do Black Mirror, como se fosse uma série mesmo. E o último final é o que a gente digita PEX lá no cofre e a gente acaba descobrindo a verdade, ou pelo menos a gente pensa que é a verdade sobre o pai do Stephen, que na verdade ele é um agente que está fazendo testes ali de controle com o Stephen durante a vida toda, eles estão monitorando ele faz parte de um experimento. Aí fica a dúvida, você não sabe se o pai dele realmente é esse agente, né, que está fazendo aqueles experimentos ali com o filho, ou se aquilo é porque o Stephen está surtando mesmo. E agora a gente vai avaliar todos esses finais, a história, etc. São finais interessantes, outros mais bobinhos, que, né, dá aquela sensação, é isso, pronto, acabou, tá. Mas outros são mais divertidos. O lance, para mim, antes de mais nada, eu me diverti sim com a experiência do Bandersnatch. Eu já joguei, inclusive, alguns dos jogos da Quantic Dream e a experiência com esses jogos é bem semelhante com a experiência que eu tive em Bandersnatch, apesar de que nos jogos essa sensação de livre-arbítrio e da complexidade das suas escolhas e o medo em que a gente pode escolher algo errado e gerar uma circunstância que a gente não queria, isso é muito mais presente do que no filme.
talvez seja porque a gente está falando de um jogo, uma coisa um pouco maior, que tem mais tempo para esse desenvolvimento. No filme, o padrão ali é cerca de 90 minutos para você conseguir pelo menos ali uns 2 ou 3 finais, mas apesar de eu ter me divertido sim com o Bandersnatch e dessa coisa da quebra da quarta parede e de, querendo ou não, a gente vê os caminhos diferentes, os finais, a resolução da história, principalmente da metade pro final, eu acho que a história ela ficou reduzida. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, tá? Uma opinião minha, mas a dimensão daquilo, eu esperava uma coisa um pouco maior. Eu esperava que a história do Stephen, a relação dele com Colin, o processo de criação do jogo, as descobertas e os segredos que ele podia explorar ali, eu achei que ficou meio corrido demais. Tanto é que eu fui analisar esse filme como um episódio do Black Mirror. Vamos escolher um final que ele se dá bem e que ele consegue as 5 estrelas, mas mesmo assim ele é preso. Se você pegar desde o início desse filme até esse final, todo o desenvolvimento, ele conhecendo, indo lá na Tuckersoft, conhecendo o Colin, recusando e entrando nesse processo de criação que eu achei, como eu disse, meio reduzido, até ele ter o confronto com o pai dele, matar o pai, lançar o jogo, consegue as 5 estrelas e aí a gente tem aquela cena pós-crédito. Se a gente for analisar como um todo e for comparar aí com os melhores episódios de Black Mirror, eu acho um episódio legal apenas. Então ele acaba sendo memorável, interessante, não necessariamente por conta do roteiro, que é relativamente simples, mas sim por conta da forma de execução, da interatividade e dos elementos envolvidos com a história e fora dela. Um outro lance legal no Bandersnatch são os easter eggs, os segredos, pequenos indícios ali que remetem a outros episódios de Black Mirror, como por exemplo o Metalhead, que é um dos jogos criados pelo Colin, que tem até o pôster dele, e é aquele episódio do cachorro de metal, aquele episódio preto e branco, que também é dirigido pelo David Slade, mesmo diretor de Bandersnatch, que faz um trabalho competente. Além disso, a gente tem o easter egg do Queda Livre, que é um episódio também que, se eu não me engano, é o primeiro da 3ª temporada, que é um outro jogo do que o Colin está trabalhando e que também é o nome desse episódio. E a própria Tuckersoft, a empresa de tecnologia aqui, que tem vários episódios do Black Mirror em que tem uma empresa que geralmente desenvolve as tecnologias lá, que é a TCKR. Ela aparece inclusive naquele episódio que é um dos meus preferidos de Black Mirror, o San Junipero. E se você pegar Tucker e tirar as vogais, então você tem a sigla TCKR. Em alguns dos finais, inclusive, eles mencionam que a Tuckersoft fecha as portas por conta do escândalo, até envolvendo o Bandersnatch, e muito supostamente depois eles fundariam então a TCKR. Para finalizar, outros pontos positivos de Bandersnatch é o protagonista, o Fionn Whitehead, que faz um cara realmente surtado, paranoico, as suas expressões dá pra ver que ele não é um cara muito certo. E também o ator Will Poulter, que faz o Colin, que apesar de não aparecer tanto assim na trama, faz um cara excêntrico ali e até meio maluco também. É isso, Black Mirror Bandersnatch é uma experiência interessante, muitas vezes divertida, não é revolucionária, mas tem um quê de inovação. Sim, poderia ter tido um temperinho a mais ali na história no 3º ato, mas ainda assim eu dou uma nota 8. Se você não conferiu e está aqui no vídeo por algum motivo, eu recomendo que você tenha a sua própria experiência. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Bandersnatch. Você achou espetacular? Você achou razoável ou não achou lá essas coisas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda bastante o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!